Gênesis capítulo 13, versículo 7, acharam? Olha só: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado. Os cananeus e perizeus habitavam na terra. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim, fala alto, gente, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Sabe que Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Mas como o pai de Ló morreu, Abraão assumiu ele. Ele disse: nós somos irmãos, nós somos mesmo sangue, família. E ele diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para onde? E se escolheres a direita? Olha a segurança que tem uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que é dirigida por Deus. É igual ele falou, hoje ele tem segurança. Hoje ele não se diminui diante de ninguém. Abraão disse: pode escolher. Escolha qualquer lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde eu for, Deus é comigo. É isso que importa. Para onde eu for vai dar o quê? Vai dar certo, Deus vai me dirigir. Você vê, pessoal, não durma, não se distraia. Você vê que Ló sempre dependia de Abraão. Ló sempre viveu na barra da calça de Abraão. Está entendendo? Sempre precisando de Abraão. Mas você nunca vê Abraão precisando de Ló. Porque Abraão contava com quem? Abraão contava com Deus. Você vê Ló sempre trazendo problema para Abraão. Mas Abraão nunca levou problema para Ló. Porque ele resolveu o problema com quem? Ló, quando bateu os olhos, olha o que é uma pessoa que não vive pela fé. Ela seguia pelo quê? Pelas vistas, ela seguia pelo que os olhos veem. Quando Ló bateu os olhos nas campinas do Jordão, e viu aquelas campinas toda verde, ele falou: vou levar o meu rebanho para onde? Ele deixou escolher. Se ele tivesse respeito, ele faria o quê? Deixaria para o tio mais velho, que estava ocupando o lugar de pai dele. Mas ele deixou o tio no deserto e ele foi para a campina. Tem gente aqui que a tua própria família às vezes deixa você no deserto. É ou não é? Tua própria família. Porque às vezes a pessoa que não tem a fé, não adianta, ela vai pensar no umbigo dela, ela vai se guiar pelos olhos físicos, ela não vai se guiar pela consciência espiritual. Ela não tem consciência, ela não tem a fé. Não adianta você esperar da pessoa uma atitude que você tomaria se estivesse no lugar dela, porque ela não está no teu lugar. Quem está compreendendo? E Ló, olha o que diz aí, continua o versículo por favor. Levantou Ló os seus olhos e viu o que, gente? Que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então, o que ele fez? Ele escolheu toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha para mim, tem pessoas que não adianta você querer ajudar, você tem que se separar dela. Aqui dentro, aqui tem gente que você não pode andar junto. Está entendendo? Aqui dentro você tem que saber selecionar quem é quem. Tem gente que não tem a fé que você tem. Se você é uma pessoa que tem a fé abraâmica, a fé viva, e você colar do lado de uma pessoa que é cheia de dúvida, que é uma pessoa reclamona, murmurona, o que vai acontecer com você? A sua fé, foi o próprio Deus que permitiu isso para separar Abraão de Ló. E você vai ver logo em seguida. Vou te mostrar isso. Porque tem coisas que Deus quer que você o quê? Se separe. Você tem que aprender a separar as coisas. Tem gente que abre uma empresa e quer colocar toda a família lá dentro para trabalhar junto. Você tem que aprender a separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está entendendo? Quantos que já se prejudicaram? Tem casos que dá certo, que às vezes todos são da mesma fé. Mas quantos que já se prejudicaram querendo fazer isso? Você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar trabalho com emoção.
Tem gente que por querer agir no sentimento, coloca para trabalhar com ela quem não era para colocar. Está entendendo? Dá emprego para quem não era para dar. Olha o coração. E depois se arrepende. Está entendendo? Tira de si para dar para os outros. Faz empréstimo no seu nome. Empresta o nome. Se a pessoa não cuidou do nome dela, ela vai cuidar do teu. Mas é o coração, o sentimento. E Ló, Deus permitiu eles se separarem. Você vê que Ló vivia trazendo conflito para Abraão. Agora olha o exemplo. Qual foi a vez que você lê na Bíblia que Deus falou com Ló? Não existe. Qual é a vez que você lê na Bíblia que Ló levantou um altar para Deus? Nunca. Mas Abraão, se você ler ali, do início ao fim, aonde ele chegava, qual a primeira coisa que ele fazia? A Bíblia diz que ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Olha a diferença. Olha esse espírito, essa fé viva, a fé verdadeira. E é essa fé que nós queremos que você tenha. Nós não queremos, gente, ei, acorda aí. Nós não queremos que você venha na igreja por vir, que você participe da campanha de Israel para dizer que está participando. Não, se é para participar, para dar oferta, nem faça. Se você acha que isso, então não faça. Você tem que dar a sua vida. É a vida. Se não entregar a vida, não adianta você colocar um caminhão de dinheiro no altar. Não adianta. Você vai ajudar a igreja, mas não vai ajudar você. Abraão, ele não entregou uma parte da vida, ele entregou tudo. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de família, abriu mão disso, abriu mão daquilo. E enquanto ele viveu, Deus foi pedindo para ele o quê? Abrir mão de coisas e de pessoas. Você vê que quando finalmente ele tem um filho com Agar, Deus fala o que para ele? Manda ele embora. Mas, imagina um pai e mandar para o meio do deserto. Para o meio do deserto. Você, para deixar o teu filho na casa de alguém, você já, é ou não é? Imagina você soltar um filho com a mulher no meio do deserto e dizer, vai porque Deus falou que Ele vai cuidar de vocês. Hã? Olha a confiança de saber quem era Deus. Está compreendendo? E olha o que ele continua dizendo, vamos lá, versículo 14, para adiantar. E disse o Senhor a Abrão, depois, o quê? Olha para mim, Deus falou com ele só depois que Ló se separou dele. O que você vai ver é que as promessas que Deus derramou aqui, Deus não fez isso antes, enquanto Ló andava com ele. Tem coisas que Deus não vai fazer na sua vida, na minha vida, enquanto a gente não se separar do que Deus quer que a gente se separe. Seja de pessoas, seja de atitudes erradas, de hábitos errados que você tem, seja de manias que você sabe que não agrada a Deus, seja de pecados. Deus não vai engrandecer uma pessoa enquanto essa pessoa, o quê? Não tem coragem de abrir mão daquilo que Deus pede. Igual eu falei no início, tem gente que não consegue abrir mão de ser fiel a Deus. É ou não é? Ela não consegue abrir mão de 10%. Tem gente que não consegue abrir mão da vida velha e se batizar nas águas. Você acha que Deus te chama para uma vida pior do que você vive? Bom dia, gente. Você acha que Deus te chama para uma vida pior? Não. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já está preparado. Não existe essa, Deus está preparando a minha bênção. Mentira. Deus já tem tudo preparado. Quando ele falou assim, haja luz, levou um mês para a luz aparecer, não foi? Deus falou, acontece. Por que não acontece então? Porque Ele tem que preparar você. Porque é o ser humano que não está preparado para o que Deus tem. É o ser humano que não está preparado para o que Deus tem. Por isso que a gente fala, primeiro de tudo, o Espírito Santo. Primeiro de tudo é dentro, porque aqui dentro você estando preparado, já era. Deus pode derramar o que Ele tem para a sua vida. Quem está entendendo, gente? Deus pode cumprir o plano dEle na sua vida, porque aí você é dEle, aí você tem Ele, aí Ele vai te guiar, vai te dirigir. E olha o que Ele diz aqui, ó.
depois que Ló se separou dele, o que Deus disse? Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do quê? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para... O que Deus dá, ninguém tira. É para sempre, é ou não é? E ele diz assim: e farei a tua descendência como o que, gente? De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, o que? Olha só, quem dos dois você é? Ló ou Abraão? Você é da fé que obedece ou da fé que duvida? O anjo falava para Ló: vai para o monte. Ah não, Senhor meu, o monte não. Você vê que Deus salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por causa de quem? Por causa de Abraão, que Abraão intercedeu por ele. E o anjo ainda, a Bíblia diz que o anjo falava: vai, sai da cidade, vai pegar fogo. E ele o quê? E ele enrolando. O anjo teve que pegar ele pela mão e arrastar para fora. Está entendendo? E como que foi o fim dos dois? Como que foi o fim? Abraão foi prejudicado aparentemente, indo só para o deserto, peregrinando, é ou não é? E Ló parecia que estava numa boa, cidade grande, Campina do Jordão. Os dois eram ricos, tanto é que eles tiveram que separar porque era muito grande o rebanho dos dois juntos. Mas Abraão era próspero, Ló não. Abraão era fiel à mulher, Abraão formou a família da fé. E Ló, olha como morreu Ló, em Gênesis 19:30. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temiam, olha só, com medo. A pessoa sem Deus, ela vive o quê? Vive com medo, medo disso, medo daquilo, medo de dar errado, medo. E ele diz: porque temia habitar em Zoar. E habitou aonde? Ele e as suas 2 filhas. E você sabe da história, não sabe? O que aconteceu? As filhas, a cidade de Sodoma tinha sido destruída, não tinha marido, embebedaram o pai e engravidaram do próprio pai. E formou uma geração de inimigos do povo de Deus, que foi os moabitas. Olha a diferença de quem ouve a voz de Deus e quem não, de quem tem vida com Deus e quem não, de quem é guiado por Deus e quem não é. Está entendendo? E Abraão, olha como foi o fim de Abraão. Gênesis 24, coloca aí para mim por favor. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor o abençoou em algumas coisas. É muito bacana, né? Qual dos dois você é? Todo mundo quer ser Abraão, né, seu João? O senhor está até com o olho vermelho, tanto dormir. Ele está capotado ali. Olha para mim aqui. Se eu não ficar chamando a sua atenção, nesse clima aqui gostosinho, essa poltroninha aí, tem gente que, quando acabar a reunião, ela vai, não sabe nem onde está. Seja uma pessoa que tem essa fé abraâmica. Abraão, a cabeça dele estava no céu. Lá em Hebreus ele diz, a palavra de Deus diz, que Abraão obedeceu Deus em tudo. Por quê? Porque ele esperava uma pátria celestial. Deus mandou ele olhar para o céu, para de olhar para a terra. Se você não tem o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que buscar é o quê? É o Espírito Santo. Quando eu não tinha o Espírito Santo, eu lembro que eu chegava segunda-feira na reunião da prosperidade, e o pastor clamando, e eu falava: meu Deus, a prosperidade que eu quero é o teu Espírito dentro de mim, vem. E o pastor clamando por vida financeira, e eu clamando pelo Espírito Santo. Está entendendo? Isso também é uma forma de quê? De abrir mão,
de sacrifício, de deixar de pedir pelo que eu precisava, materialmente falando, e pedir pelo que era principal, mais importante, prioridade. Está compreendendo? Então agora nós vamos clamar, nós vamos mostrar o céu aqui para você. O céu entrou em Abraão, quando Deus mostrou o céu para ele. O céu vai entrar em você agora. Você quer o céu dentro de você? Você acha que no céu tem medo? Existe medo no céu? Dúvida? Existe ansiedade, preocupação, depressão? O céu estando dentro de você, você vai ser uma pessoa cheia de vida, de força, de paz. E é isso que vai acontecer agora. Fica de pé, por favor.